Em 15 de agosto de 1977, em meio ao ruído cósmico do universo, a humanidade recebeu uma mensagem que nunca conseguiu responder. Tudo começou na Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, com um projeto chamado SET, a busca por inteligência extraterrestre. A equipe usava um gigantesco radiotelescópio, o Big Ear, para escanear o céu, mas a verdade é que eles não estavam esperando uma mensagem. Eles estavam catalogando ruídos naturais, esperando encontrar nada. O sistema era tão rudimentar para os padrões de hoje que os dados eram impressos automaticamente em rolos de papel. Ninguém ficava ouvindo em tempo real. Até que, no meio de milhares de números e códigos sem sentido, uma sequência absurda apareceu. Tão chocante, tão fora da curva, que um dos cientistas, o astrônomo Jerry Mann, pegou sua caneta vermelha, circulou os dados e escreveu ao lado a única palavra que poderia descrever aquilo. Mas o que exatamente era esse sinal? O que estava escrito naquele papel? A sequência registrada foi 6QJ5. Parece código de computador, mas na verdade é uma escala de intensidade. Cada letra e número representa o quão forte o sinal era em comparação com o ruído de fundo do universo. O número 1 significava um sinal fraco, o 9, um sinal muito forte. E quando a intensidade passava de 9, eles começavam a usar letras. A letra U representava um sinal mais de 30 vezes mais forte que o ruído normal do espaço profundo. Era um grito no meio de um sussurro cósmico. E o mais incrível não era nem a intensidade, mas sim a frequência. O sinal chegou a 1420 MHz. Esse número pode não significar nada para você, mas para um astrônomo é como encontrar uma mensagem universal. Essa é a frequência exata em que os átomos de hidrogênio, o elemento mais abundante do universo, emitem energia. Cientistas como Carl Sagan teorizavam que, se uma civilização inteligente quisesse se comunicar através das estrelas, ela usaria essa frequência. É como uma estação de rádio universal que todos no cosmos poderiam sintonizar. Esse detalhe praticamente destrói a hipótese de uma simples coincidência. E a duração, 72 segundos. É exatamente o tempo que o telescópio Big Ear levava para escanear um ponto fixo no céu enquanto a Terra girava. Era como se alguém, ou alguma coisa, tivesse parada, transmitindo um farol de luz, exatamente no ponto certo do céu, no momento exato em que estávamos olhando. Então, a pergunta óbvia é: de onde veio? O telescópio estava apontado para a constelação de Sagitário, uma região próxima ao centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Essa é uma das áreas mais densas e promissoras do céu, repleta de estrelas, gás interestelar e, muito provavelmente, inúmeros sistemas planetários. Ou seja, o sinal veio de um dos bairros mais movimentados da galáxia, um lugar com alto potencial para abrigar vida. Assim que a descoberta foi feita, os cientistas apontaram o Big Ear e outros telescópios de volta para aquele mesmo ponto no céu. Eles procuraram por dias, por meses, por décadas. O resultado: silêncio absoluto. O sinal nunca mais voltou. Desde então, a ciência tenta desesperadamente explicar o que aconteceu. A primeira suspeita foi um satélite humano, mas na época, 1977, não existia nenhum satélite governamental ou comercial que transmitisse naquela frequência específica. E a interferência terrestre, como um sinal de rádio ou micro-ondas, também foi descartada. Sinais terrestres têm características diferentes, são mais caóticos. O signal era limpo, preciso, quase cirúrgico. E se fosse um fenômeno natural, como um planeta ou um pulsar? Nenhum planeta conhecido emite sinais de rádio com essa intensidade e precisão. E pulsares, que são estrelas de nêutrons girando, emitem pulsos de rádio em intervalos extremamente regulares. Eles se repetem. Signal aconteceu uma única vez. Tudo que conhecemos na natureza, de alguma forma, se repete. Nunca voltou. Em 2017, quase 40 anos depois, uma nova hipótese surgiu e ganhou as manchetes. Um cientista sugeriu que o sinal poderia ter sido causado por uma nuvem de hidrogênio ao redor de um cometa
que passou pela área. Isso explicaria a frequência de 1420 MHz, a frequência do hidrogênio. Parecia a solução perfeita. Mas há um problema grave nessa teoria. Nenhuma nuvem de hidrogênio, por maior que seja, produz um sinal único, tão intenso, tão perfeito e tão isolado. Para gerar algo como o WOW, signal, seria necessária uma nuvem com condições de temperatura e densidade que nunca foram observadas em cometas. A hipótese explica a frequência, mas falha completamente em explicar o comportamento do sinal, seu formato de liga e desliga e sua intensidade absurda. O mistério continuava. E é aqui que a história fica realmente assustadora. Pense comigo, se foi tecnologia, se foi uma civilização alienígena, ela estava apontada exatamente para nós. Ela transmitiu um sinal poderoso na frequência universal da comunicação por apenas 72 segundos. E depois desligou. E nunca mais ligou de novo. Existem duas possibilidades aterrorizantes aqui. Ou eles nos enviaram uma saudação, e nós, com nossa tecnologia da época, simplesmente perdemos o momento de responder. A janela de oportunidade se fechou para sempre. Ou alguém só queria saber se tinha alguém aqui. Eles acenderam uma lanterna no escuro, viram que a nossa luz estava acesa e decidiram apagar a deles e ficar em silêncio. Isso nos leva à pergunta que, por quase 50 anos, ninguém conseguiu responder. Por que um sinal tão perfeito, com a frequência certa, vindo da direção certa, com a duração certa, nunca mais se repetiu? Existem 3 possibilidades. A primeira, não era uma mensagem inteligente, apenas uma anomalia cósmica tão rara que nunca vimos antes ou depois. A segunda era inteligência, mas por algum motivo eles transmitiram apenas uma vez e nunca mais tentaram. Talvez a civilização deles tenha se extinguido. Talvez eles tenham mudado de ideia. Ou a terceira, e talvez a mais perturbadora, era a inteligência. Eles nos viram e decidiram que não valia a pena continuar a conversa. Nós fomos ignorados. Qual dessas possibilidades te assusta mais? A busca por respostas continua, mas o WOW Signal permanece como o maior mistério da radioastronomia. Ele foi o único sinal forte, e claro que já recebemos do cosmos, uma anomalia que desafia todas as explicações naturais. Mas ele não foi o único sinal estranho. Quero uma parte 2, mostrando todos os outros sinais misteriosos que já foram detectados depois do WOW Signal. Se este vídeo tiver bastante apoio, eu mergulho de cabeça nessa pesquisa. Comenta aqui embaixo parte 2 e não se esquece de seguir o canal para não perder. Muito obrigado por assistir e até a próxima.